trouxe a sua Bíblia, diga glória a Deus. Irmãos, você que trouxe a sua Bíblia, que pudesse colocar de pé, abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 36. Eu acredito, meus irmãos, que essa palavra que você vai ouvir agora, eu acredito que você ainda não ouviu. É uma palavra que está na Bíblia, é uma palavra que deve ser notada, mas é só através da revelação do Espírito de Deus que você acha a razão de fazer comentários em cima desse texto. Se encontra em Gênesis 36, Gênesis 36, a partir do verso 24, é só 24. Aqui nós temos um texto, meus irmãos, falando sobre os descendentes de Esaú. Eu creio que Esaú todo mundo conhece, né? Esaú, o Edom, mesma coisa. Esaú, Edom, vermelho. Aqui está falando de Esaú, e está falando dos seus descendentes. E a Bíblia vai falando dos descendentes de Esaú, e vai falando. Aí vamos ver o que acontece. Aí quando chega no versículo 24, Deus ele focaliza, porque tem pessoas que são diferenciadas na presença de Deus. Tem pessoas que geram em Deus o interesse de Deus parar e dar uma olhadinha para a terra para ver quem que é essa pessoa. Então vamos lá, Gênesis 36 e no versículo 24 diz assim: e estes são os filhos de Simeão. Repita comigo, Simeão. Mais forte, Simeão. Anás e Anás. Este é o Anás. O Aná, este é o Aná que achou as mulas no deserto enquanto ele alimentava a jumenta. E Simeão seu pai. De Simeão seu pai. Irmãos, levanta a sua Bíblia para o Senhor, vamos pedir ao Senhor que venha revelar esse texto para nós. Soberano Deus, eterno e glorioso Pai, meu Deus, esta é a tua palavra. Se o Senhor não descodificar, meu Pai, vai ficar codificado e nada vai acontecer, porque o homem natural não entende as coisas do Senhor. As coisas do Senhor, ela só pode ser desvendada, ela só pode ser revelada se o teu Espírito Santo revelar. Então, meu Deus, que o Senhor faça que esse comedor de feijão aqui, que esse fraco homem errado suma, e que o teu Espírito Santo assuma a direção desta palavra para saciar a fé dos filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Podem assentar, desocupem suas mãos e dê uma linda salva de palmas para Jesus, o nosso Mestre. Glórias a Deus. Queridos, nós estamos encerrando uma campanha cujo título é Em Tempos de Crise, Deus abre porta. Repita comigo, em tempo de crise. Mais forte, em tempo de crise, Deus abre porta. Sozinho. No 3. Em tempo de crise,
estação, né, que é o Ajax. Eu acredito que o Ajax levantava de manhã sorrindo, satisfeito, né? O céu vindo para ele. Ele sabia que em qualquer momento o pai ia partir. A primeira vez ele seria o primogênito da casa, e a segunda vez ele teria 70% daquilo que era do pai. Ou seja, ele estava com o futuro garantido, não é verdade, meus irmãos? Porém, o Aná já não tinha a mesma satisfação. Por quê? Porque o Aná sabia que ele ia pegar 30% só daquilo que era do pai. Mas em contrapartida, meus irmãos, o Aná ele não ficava de braços cruzados. O Aná não ficava com o coração amargoroso. Ele não deixava a sua alma se acertar por causa disso. Por quê? Porque o Gideão, que era pai desses dois moços, ele era criador de jumenta e de jumento. Ele criava jumenta e jumento. E ele viu no seu filho mais novo, Aná, a capacitação para cuidar desse jumento. Ele via que o Aná tinha mais probabilidade de fazer o rebanho de jumento crescer. Então o pai confiabilizou essa responsabilidade na mão do Aná. Eu acredito, meus irmãos, que tem muitas pessoas capacitadas no nosso meio. Tem muitas pessoas mais libertadas, né, de ataques, de finanças, mais bem estruturada, de capacidade intelectual, mais bem informatizada através de diplomacia, através de um curso superior, através de um bilíngue, que fala às vezes até mais de um idioma. Mas Deus escolheu você. Deus escolheu você, sabe por quê? Porque Deus viu capacidade em você. Deus sabe que você é a pessoa que vai fazer o que o Pai manda. Você vai fazer progredir a ordem de Deus, e sobre você a bênção de Deus vai fluir. Quem pode dizer aleluia por causa disso? Então, o pai chamou Aná e falou: você vai ficar responsabilizado a cuidar desse rebanho de jumenta e de jumenta. Irmãos, eu sou filho de camponês. Meu pai trabalhou a vida quase toda na roça. E eu, tendo um pai camponês, eu também fazia parte desse trajeto. Fazer parte desse trajeto. Glórias a Deus. E eu fazendo parte desse trajeto, eu observei uma coisa. O cavalo ele é tão inteligente que ele falta falar. Por exemplo, se você tem o hábito de fazer um trajeto diário com o cavalo, quando você passa, por exemplo, você vai entregar um leite ou queijo,
vai caminhar para aquela grama quando se terra, ele vai comer a grama mais comer a terra junto. Porque a raciocínio, o intelecto dele não tem capacidade de raciocínio. Né? E por esse motivo, o Anás sofria. Por quê? Porque ele tinha que ir para o deserto para dar alimentação para esse jumento. Porque eles não comiam capim. Eles gostavam de comer de animal quase morrendo. E todo dia ele tinha que sair com 80, 90, 100, talvez 250 jumentos para poder dar a pastagem, era o pastor de jumento. E para quem conhece jumento, a coisa mais difícil, irmão, que tem na fazenda é cuidar de jumento. Porque além de ter um raciocínio pequeno, o bicho é bruto que dói. Né? Se ele for caminhar para cá e você tentar entender, ele murcha a orelha, ele vem para cima. Ele vem para cima dando um coice, querendo morder, você tem que deixar ele. Imagina, olha, tem para jumentar tudo da mesma forma. Né? Olha só a vida que Anás passava. Anás levantava na cara amargurada, porque ele sabia que além de passar sede, ele ainda tinha que lidar com esses bichos agressivos. Ele sabia que era um serviço mais difícil que o pai tinha indicado. Mas, meus irmãos, a Bíblia diz: honra o seu pai e honra a sua mãe, que prolongarão os seus dias na terra. Certamente a bênção do Senhor estava sobre a vida daquele moço. Aquele moço enfrentava barreira, ele enfrentava dificuldade, ele tinha certos obstáculos, mas ele não reclamava, ele não abria mão do compromisso, ele não reclamava com o pai. Sabe o que eu quero te dizer? A prova para você não sei se é difícil. Às vezes você quer uma coisa e está acontecendo outra. Às vezes você é um bicho numa porta, ela está fechada. Às vezes você está lutando pela causa da saúde. Às vezes você está doente. Às vezes você está desempregado. Às vezes não está acontecendo nada. O marido não quis ir para a igreja, os filhos cada vez mais rebeldes. Mas deixa eu te falar uma coisa: a bênção de Deus está sobre você. Deus escolheu você nessa família para ser um portal de Deus nessa casa. E por causa de você ser um portal de Deus nessa casa, Deus vai guardar na sua história. Não olha para a dificuldade, porque cada um vai ter sua recompensa. No livro de Apocalipse, capítulo 22, no verso 14, está escrito: cedo vem, ou seja, 12. Apocalipse 22, 12. Eis que cedo vem e trarei meu galardão para cada um. Eis que cedo vem sem demora, e o meu galardão vem comigo para dar cada um segundo as suas obras. Saiba, meu irmão, que você não está trabalhando por obra do acaso. Saiba que você não está vindo à igreja em vão. Talvez você ache que a campanha que você fez é fraca, porque até hoje nada. Talvez você orou, você buscou, talvez você não disse, talvez você fez voto, mas é no tempo de Deus. Ei, na hora que chegar a hora, Deus vai jogar, querendo o homem ou não, querendo o seu pai ou não, a porta que está fechada, ela vai abrir. Quem crê nisso diz a glória a Deus. E o Anás então, e o Anás, ele ia todo dia para o deserto sem reclamar. Um certo dia, meus irmãos, ele foi para o deserto com esse jumento e ele pisou numa poça de água quente no deserto. Agora eu quero explicar para você o que é um deserto. Um deserto é um lugar árido. Um deserto é onde não tem planta. Um deserto é onde não tem árvore para esconder do sol. O deserto é onde não tem casa para pedir água. Deserto é onde só tem caranguejo, escorpião, víbora zemático. O que é víbora zemático? É uma cobra que esconde na areia. Você está olhando assim, só tem areia, não tem cobra nem nada. Aí você diz essa paralítica. A hora que ela pica, o sangue na mesma hora vira uma gelatina e ela vai te levar dá para ela correr.
Se você não estivesse lá, não seria desse jeito. Se você não estivesse lá, sua família não estaria mais desse jeito. Mas ela está porque ela tem você. E você é referência de Deus na sua casa. Talvez por causa das dificuldades você tenha visto tanto milagre, mas às vezes não tem dado nem muita atenção, porque a dor da prova é tão grande que a sua fonte de visão milagrosa está fechada. Mas eu quero te dizer, no meio desse deserto, no meio dessa crise, Deus vai abrir uma fonte, Deus vai abrir um recurso, Deus vai abrir uma porta, e a porta que Deus abre, o homem não fecha. Aleluia, Jesus. E ele lá em Uganda, ele pisou na poça de água quente. E ele falou: água quente no deserto. Aí ele começou a cavar, ele foi cavando, ele descobriu, meus irmãos, que ele tinha achado uma fonte de águas termais. Ele descobriu que ele tinha achado uma fonte de águas termais. E ele começou a trabalhar naquilo. Ele começou a trabalhar naquilo. E ele chegava agora em casa sorrindo. E o pai falava todo dia: esse menino chega esforçoso. Não botava ninguém, mas chega com a cara burrada. Porque o sofrimento não dá vazão para isso. Só que a Bíblia diz que o coração feliz, o coração alegre, formou sem moço. Mas o triste, azeda o semblante. E ele não tinha esse coração alegre, porque ele sabia que a qualquer momento o pai ia partir. Ele sabia que toda aquela renda que ele estava ajudando a adquirir ia ser dividida, e ele ia dar uma minúscula partícula. Era ele que estava ajudando a renda, que ele ia receber 70% dela, porque o outro era primogênito. Ele poderia ter parado, mas ele não parou, ele continuou acreditando. Aí ele chegava em casa feliz, o pai dele falava: está conversando uma coisa com esse menino. O que esse menino tem? Ele estava trabalhando no secreto, meus irmãos. Ele estava comendo sol. O sol, ele não faz barulho, mas ele queima tudo que vai pela frente. O silêncio dele estava gerando progresso silencioso. Deus estava fazendo algo que o mundo iria ficar impactado. Deus estava trabalhando na causa dele, meus irmãos. E aí sabe o que ele fez? Ele fez um parque aquático no deserto. Aonde ele fez um parque aquático? É o lugar mais visitado de Israel. Lá cura doenças renal, lá cura doenças psicológicas, lá cura doenças cardiovasculares. As pessoas vêm e entram dentro daquela água temática, aquela água quente. Aí elas ficam curadas. Por quê? Porque é uma sessão de terapia naquelas águas e ele ganha muito dinheiro. Aí certo dia ele chega em casa e fala assim: pai, eu preciso mostrar uma coisa no deserto. O pai olha para ele e fala assim: menino, no deserto não tem nada que eu não conheça. Eu sou camponês, eu conheço o deserto de ponta a ponta. Tem nada interessante que eu não conheça. Você está aqui agora, coisas para você surpreender. Para mim não, para mim já virou normalidade. Tá, pai, mas sofrer. Não, eu vou desfazer, mas eu sei que não tem nada demais. Aí ele olha para a Yas e fala: Yas, vamos lá no deserto, eu quero te mostrar um negócio. Aí ele fala: pode ter uma coisa no deserto? Lá tem sede, lá tem sol quente, lá tem escorpião, lá tem língua semática, lá tem tudo isso, mas tem também poder de Deus, lá também tem direção de Deus, lá é onde o homem vai falar com Deus e não tem como esquivar. Deserto não tem como mascarar. Deserto é você e Deus. A hora que ele chega no deserto, um parque aquático no deserto. Aí ela vai, a jumenta, ela vai rolando um caminho diferente. O pai, a jumenta lá, filha, a jumenta que eu tinha ido, né, para cuidar da jumenta, não sabia. Filha, a jumenta foi para lá, filha, a jumenta foi para cá. Pai, fica tranquilo. Se essa
caminhar, ainda que não haja boa habilidade, Deus vai abrir fonte no deserto. Deus vai usar situação que você nunca daria nada, mas Deus vai fazer tudo dentro disso para glorificar o nome dele. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Quem crê mesmo, diga aleluia. O Senhor mandou dizer com você ali, ó, que está com a mão assim, isso que tirou. Deus mandou dizer para você, muitas pessoas